Olá, começamos agora mais uma edição do Hora da Saúde. O programa é uma produção do Hospital de Amore que leva para você aí na sua casa em todo o Brasil informação de qualidade sobre saúde. Enfrentar doenças raras é um grande desafio para a saúde de milhares de pessoas e famílias. Até poucos anos atrás, receber o diagnóstico de uma doença rara poderia significar não só uma limitação à possibilidade de cura, mas também limitações de acessibilidade e cuidado em saúde. Hoje em dia, isso tem se modificado bastante. O avanço, não só das técnicas diagnósticas, mas também de intervenções terapêuticas nos últimos anos, tem dado alívio e esperanças às pessoas que enfrentam doenças raras, como a fibrose cística, assunto do nosso programa de hoje. E para começar a falar sobre a fibrose cística, eu recebo agora o meu parceiro de programa, Dr. Marcelo Gobo Júnior. Oi, Marcelo. Oi, Glaucia, tudo bem? Seja bem-vindo, Marcelo. É sempre um prazer, Glaucia. Glaucia, a fibrose cística foi descrita pela primeira vez pelo pediatra suíço Fanconi como um pâncreas fibroso e bronquiectasias em 1936. 2 anos mais tarde, Dorothy Anderson descreveu as características clínicas, anatomopatológicas e epidemiológicas da fibrose cística. E em 1946, Farber e Glanzman criaram o termo mucoviscidose ao descreverem que outras secreções do organismo também estavam afetadas. Apesar, Marcelo, da tecnologia molecular sofisticada disponível nos laboratórios de genética, a fibrose cística caracteriza-se pelo diagnóstico clínico. A fibrose cística clássica é caracterizada por doença pulmonar progressiva, disfunção pancreática, eletrólitos no suor e infertilidade masculina. Entretanto, uma grande variabilidade na expressão clínica é encontrada entre os pacientes. E Glaucia, no Brasil, estima-se que haja 2.000 pacientes com fibrose cística, registrando-se perto de 3.000 internações pela doença nos últimos 5 anos. Entre 40% e 50% dos diagnósticos feitos acontecem a partir dos 3 anos de idade. Marcelo, senta aí, vamos falar um pouco mais sobre esse assunto? Primeiro, para a gente começar, o que é a fibrose cística? Glaucia, a fibrose cística é uma doença em que o organismo vai produzindo um processo de espessamento das secreções. Isso acontece por uma alteração genética. E com isso, a gente vai tendo o acúmulo dessas secreções e a destruição de função de alguns órgãos, como o caso do pulmão, como o caso do pâncreas. É uma doença rara, porém com uma frequência que não é irrelevante. O número total de casos, o número absoluto de casos, é um número elevado, que gera repercussões na vida dos pacientes e das famílias que possuem pessoas que possuem fibrose cística. Marcelo, e quais os principais sintomas? Da fibrose cística? Ao longo da vida, a gente vai tendo as manifestações clínicas acontecendo, né? Então, nesse caso, a deficiência dessa enzima, né, dessa proteína que o corpo produz, vai gerando esse acúmulo de secreções e é muito comum que você tenha infecções de via aérea respiratória, né, de via aérea com repetições, tosse, falta de ar, perda de peso, em decorrência tanto da progressão da doença, quanto também das repetidas infecções. Além disso, é possível que haja a alteração estrutural do pulmão, quando isso acontece, em decorrência desse acúmulo de secreções, dessa mudança da arquitetura da árvore respiratória, e isso vai gerando uma alteração no desenvolvimento. A maior parte dos casos acontece com o diagnóstico durante a infância, justamente por conta dessa sucessão de eventos que vai acontecendo, e a partir dessa sucessão de eventos você vai juntando as peças. É muito comum que às vezes esses quadros aconteçam numa mesma família, então com irmãos ou primos, e aí às vezes você levanta a suspeita antes do tempo. Você não chega a ter vários casos de exacerbação ou de necessidade de internação até que você pense no diagnóstico. E, além disso, com o avanço da tecnologia molecular e dos testes diagnósticos, hoje a gente consegue fazer esse tipo de avaliação muito precocemente para poder entender se há essa disfunção, se há alteração enzimática ou não, e isso melhorar, inclusive, aquilo que você tem de proposta terapêutica e de intervenções para evitar que esse tipo de situação e de complicação aconteça. Marcelo, e os desafios? Quais os maiores desafios no diagnóstico da fibrose cística? Um dos maiores desafios hoje é o acesso, né? Então, hoje,
diferente do que acontecia há algum tempo atrás, recursos para você fazer o diagnóstico, tanto do ponto de vista laboratorial quanto do ponto de vista clínico, do treinamento dos profissionais, isso é um pouco mais fácil. Mas o acesso a esse cuidado é muito difícil em algumas regiões do país. Então, grandes centros como São Paulo, as capitais do país de modo geral, você tem centros de referência, você consegue gerar o acesso da população e das famílias, principalmente, ao cuidado em saúde com uma certa facilidade. A partir do momento que você vai se afastando de grandes centros, o diagnóstico vai ficando mais difícil, justamente por conta dessa dificuldade de acesso ao serviço de saúde. E quando isso acontece, você vai perdendo o tempo de fazer as intervenções de modo precoce. É uma doença que é degenerativa, progressiva, então, por consequência disso, você espera que, não intervindo, haja uma progressão mais rápida do que quando você intervém e minimiza as consequências da história natural da doença. Então, quando você atrasa o diagnóstico, quando você demora um pouco mais para poder fazer esse diagnóstico, acaba que a pessoa que tem o agravo sofre bastante em decorrência disso. Justamente porque você vai tendo quadros que são aparentemente desconexos de exacerbações, e a partir do momento que isso vai se somando, você vai tendo as complicações desses quadros e lidando com essas consequências, até que você junta toda a história e pensa que clinicamente é uma suspeita de fibrose cística, pode ser, conduz o teste, e na hora que você vai fazer os testes diagnósticos, você acaba confirmando o quadro. Mas, justamente por conta dessa dificuldade de acesso, a gente tem uma certa perda e atraso, principalmente em relação à qualidade de vida das pessoas que têm o acometimento pela doença. Certo. Como é que funciona esse cuidado? O cuidado da fibrose cística no Sistema Único de Saúde? Então, o SUS consegue suprir o cuidado, faz parte dentro daquilo que a gente tem de medidas de intervenção com políticas públicas bem definidas para isso, diretrizes clínicas, para o diagnóstico, para o tratamento, para o acompanhamento. A gente tem uma organização da sociedade civil muito grande também em apoio às políticas públicas e apoio à dinâmica do SUS, para o apoio das famílias, de pessoas que vivem, de sobreviventes com essa condição, ou de familiares que têm pessoas que sofrem dessa condição de saúde, e acaba que essas associações ajudam muito no cuidado, especialmente na vida prática, na vida cotidiana, em relação, às vezes, a insumos, em relação a materiais, a material educativo mesmo, a modalidades terapêuticas ou não, aquilo que funciona ou não. Essas associações, elas ajudam muito grandemente. Mas se eu tenho um quadro suspeito, a partir do contato na unidade básica de saúde ou num hospital geral, por exemplo, durante uma internação, a gente faz o diagnóstico e essa pessoa já segue em acompanhamento pelo Sistema Único de Saúde, num centro de referência, desses que existem nas capitais e nos grandes centros urbanos, e que vai poder gerar o acompanhamento e o segmento desse indivíduo ao longo de toda a vida. E aí a gente tem os tipos de intervenção, que são mais específicos ou menos específicos, com maior... dependendo do quadro clínico, né, a gente tem uma questão que, por ser uma doença genética, às vezes você tem mutações que são parciais, mutações que são completas, arranjos genéticos que são diferentes e que geram um aspecto clínico de maior gravidade e de menor gravidade. E com isso, você tem um amplo espectro de possibilidades para uma mesma condição de saúde. Então, a depender de como é o tipo de variação genética e o tipo de apresentação clínica, com maior intensidade ou com menor intensidade, você pode ter uma maior limitação da qualidade de vida e da funcionalidade ou uma menor limitação da qualidade de vida e da funcionalidade. E aí, os recursos que a gente vai dispor dentro do SUS para isso, como fisioterapia, por exemplo, fisioterapia respiratória, necessidade de reabilitação, vão variar de acordo com a rotina. Quando a gente está falando de crianças e de adolescentes, é importante a gente lembrar dos outros aspectos da vida do sujeito que precisam ser levados em conta, como a frequentação da escola, o desenvolvimento infantil
normal, que precisam ser considerados, né? A gente fala de crianças, isso é comum em crianças que são portadoras de doenças raras. A gente precisa sempre se lembrar que a gente está lidando com crianças e que a gente faz as intervenções em saúde querendo que a gente permaneça naquela fase da vida, aproveitando o que é o melhor daquela fase, mesmo que a gente tenha uma condição de saúde com a qual a gente precise lidar. O que isso quer dizer? Que a gente não pode deixar a criança de ser criança, mesmo que ela precise de visitar frequentemente o hospital, de visitar frequentemente serviços de atenção secundária, que não são hospitalares, mas para poder fazer seus segmentos e evitar complicações e exacerbações, ou seja, que ela não deixe de brincar, que ela não deixe de frequentar a escola comum, que ela não deixe de seguir as suas atividades como uma criança que não tenha esse tipo de condição de saúde. Isso é muito importante e é um ponto central do cuidado e para as famílias se lembrarem. Às vezes, quando a gente tem uma condição de saúde rara, a dinâmica da família muda por completo. Tanto na esperança de se fazer o diagnóstico, não é o caso da fibrose cística, que o diagnóstico é mais fácil hoje, mas em relação, às vezes, intervenções terapêuticas, opções de tratamento que sejam mais modernas ou experimentais. Existe, às vezes, uma mobilização muito grande das famílias em virtude disso, e acaba que, nesse processo, a gente se esquece de proporcionar para a criança o espaço de ser criança. E isso é uma questão muito importante de a gente conversar sempre com as famílias de quem a gente cuida, com os pais, com os cuidadores principais, para que isso seja sempre lembrado. Marcelo, muito obrigado. Você continua aqui com a gente no segundo bloco, né? A gente continua juntos, Glaucia. E você aí de casa, continue conosco também. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, além do Dr. Marcelo, nós vamos receber também o Dr. Caio Alves Junqueira Franco. Ele é pneumologista pediátrico do Hospital de Amor. A gente já volta.